Visão, minha tropa, Stormzada aqui na voz. E hoje eu vou estar fazendo um videozinho aqui dando dica de 2.6, rapaz. Esse deckzinho aqui muito famoso. Muita gente quer aprender a jogar, mas não consegue, cara. Então eu vou estar passando uma dicasinha aqui com ele. Aqui no GD, aqui na minha conta secundária. Cara, o vídeo aqui vai ser direto e reto, não vou ficar enrolando não. Aqui é bagulho doido, tá ligado? E, mano, a primeira coisa que você tem que entender, mano, é que 2.6 é um deck pra quem tem o dedo rápido, velho. Então se você é um cara que é um pouco lento pra colocar carta, se você quiser realmente aprender, você vai ter que começar a treinar com decks assim de ciclo. Eu recomendo você botar alguns decks meio troll e ficar jogando com, só pra você acostumar. Que azar esse fantasma. Você se acostumar, né, velho, a começar a jogar com deck assim. Porque esse deck aqui você tem que realmente colocar as cartas muito rápido, tem hora, velho. Então, se você é um cara que é lento pra colocar carta, eu recomendo você começar a treinar. Botar alguns deck troll, porque você pode acabar tendo muita dificuldade, né? No início assim. A gente caiu aqui contra um cara aqui que vai ser um bom exemplo sobre isso que eu tô falando, porque é um deck bem spam, né, dele. Tem mosquiteiras, então ele toda hora vai estar spamando alguma coisa. Então você tem que ter o dedo rápido, porque quando o cara começa a spamar, você tem que ter um controle defensivo. Tem muita gente que fala que o 2.6 ele é no skill porque é spam, canhão, bola de fogo, canhão no meio, defende tudo. Só que não é assim que funciona, velho. Você tem que ter um controle defensivo ali, que é o que muita gente acaba não tendo com esse deck. Porque realmente não é fácil você estar jogando 2.6, cara. Muita gente se ilude achando que 2.6 é fácil de você jogar, enquanto não é. Então a primeira coisa é isso. A segunda coisa, cara, você tem que saber algumas tricks. Porque existem matchups que são muito difíceis de você estar ganhando. E existem matchups com 2.6 que mesmo sendo bom pra você ganhar, você acaba perdendo, porque você faz algumas jogadas erradas. Muita gente às vezes se ilude no fato desse deck ser um deck de ciclo, que você pode realmente estar spamando toda hora. Mas existem momentos que é muito melhor você estar só controlando o jogo, porque você pode acabar se ferrando aqui em determinadas situações de partida, cara. Por exemplo, agora, eu preferi primeiro fazer uma boa defesa para depois estar fazendo um contra-ataque, velho. Sabe? Eu forcei ele a gastar bastante elixir, por mais que eu não tenha dado dano. Ele tá tentando fazer uma pressão aqui que não tá sendo boa. Eu vou conseguir estar dando outro cycle nele, ó. Tudo isso na calma, ó. Ele tá tentando spamar tudo, ó. E aqui é o que eu falo, do controle defensivo, velho, ó. Controle defensivo, fazer uma boa defesa, pegando bastante dano, coisa linda. E aqui a gente mantém. Ó. Novo, ele tá spamando, mas tem que ter um controle defensivo, velho. Porque ele, querendo ou não, ele vai estar pegando a vantagem de elixir pra fazer esse coletor. Então a gente tem que estar fazendo as jogadas ali corretas para não estar entregando. Então, cara, para você primeiro segue essa dica que eu falei. Começa a treinar assim com deck de ciclo. Se você não está acostumado a jogar com deck de ciclo, começa a treinar para se acostumar, tá ligado? Começa a treinar umas tricks tipo essa que eu fiz do fantasma. Esse tipo de trick aqui é muito importante você fazer, cara, porque em algumas situações de jogo ela é essencial, né? Porque você tem hora que não vai estar conseguindo defender. É o bagulho direitinho. Então você defende bem, gastando menos elixir. E consegue fazer uma defesa aqui com muito boa. Tipo essa que eu fiz agora. Arroba, né? Porque ainda não tá defendido. Agora tá. Entendeu? Aqui a gente vai continuar fazendo a pressão, já que não tem fire na mão. Se ele gastar um bom elixir, ele vai ter que gastar mais coisa. Vai tomar 2 hits. Olha aí. Ele tem que gastar mais coisa aqui, porque senão... não gastou o zap. Então aqui a gente mantém, mano. Muita gente comete o erro de, por exemplo, você tá nessa situação, começar a spamar, ciclar o deck pra tentar dar outro corredor, pelo fato de ele não ter o counter direto dele, mas às vezes não compensa, cara, porque ele só vai ciclar muito rápido. Então às vezes compensa só fazer uma defesa, continuar controlando o jogo. Eu tô quase ganhando já mesmo. Ele vai continuar nesse jogo aí de tentar defender spamando, mas não vai rolar, velho, porque ó, aqui eu faço essa trick do corredor, depois eu explico ela pra vocês na próxima partida melhor. Quando ficar menos tenso, né? Pronto, ó, ganhamos tranquilo, velho. Ganhamos tranquilo de um deck que é spam e um deck que eu tenho certeza que muita gente quando vai jogar 2.6 perde. Porque acaba defendendo errado. E outra dica importantíssima que vocês precisam saber é das tricks, como eu falei, cara. Por exemplo, saber fazer esse esqueleto aqui no fantasma envolvendo ele, né? Saber fazer o olho de gelo que empurra o corredor,
que acompanha o corredor até a torre, né? Que ele é nessa posição, o goleiro de gelo... Eu vou até fazer, velho. Aqui, dane se eu perder a partida. É o goleiro de gelo nessa posição e o corredor na mesma. Você clica e bota os dois na mesma... E quer fazer ativação do Mega também, que é muito importante. O Mega, ele sempre vem, bate um e você coloca aqui quando ele for pular. E aí, o segundo hit que ele der, ele vai ativar. Já estava ativo por causa da pirotécnica, né? Mas vocês viram que ele vai também. E é bom quando você fazer isso... Quando você tem um esqueleto, ele pula aqui. Aí na hora que ele for pular, você joga o espírito aqui. Ou até o goleiro de gelo. Acho que o goleiro de gelo ativa também. Se não me broke the memory. Puta que... Ó, o goleiro de gelo com o corredor, rapaz. Tá bem aqui, velho. Você bota aqui. Aí você espera um pouquinho e você joga o corredor aqui. E pronto. O goleiro de gelo, ele vai acompanhar o corredor até o fim. E essa jogada, ela é boa para quando o seu oponente ele tem tornado, né? Tornado pescador, porque ele não vai conseguir ativar. Sabe? Ele vai ter que gastar outra coisa para matar as coisas para estar conseguindo ali fluir uma jogada incrível. Oblique, né? Como vocês estão ligados sempre. Tá? Ele tá com o deck meio aleluia, então vai ser meio, né? Meio poggers ganhar. Eu tô dando uma segurinha porque aquilo, né? É fácil tomar um counter-attack, ele tendo esse Mega Cavalier. Ó, a gente fazendo sempre uma defesa, buscando fazer uma defesa boa, sólida. Esse deck aqui a gente consegue fazer uma defesa sólida com uma obliquidade assim imensa, velho, de ser. Ó, por exemplo, agora errei, ó, agora eu vou tomar um dano aqui porque eu errei uma jogada. Então, você tem que ter isso em mente, você tem que estar com a defesa afiada, porque qualquer erro que você cometer, cara, você vai estar sentando assim fino, tá ligado? Por exemplo, agora eu vou estar forçando aqui, porque por mais que ele dê mega, quero ver se eu consigo dar um hit ali nesse corredor. Você viu que fez uma jogada interessante, né? Para eu estar conseguindo ganhar logo. Perfeito, velho. Mais uma aqui. Outra coisa que vocês precisam saber, cara, são as interações, cara. E eu vou estar falando algumas delas aqui para vocês que são importantes, alguns matchups. Por exemplo, quando vocês for jogar contra deck de Spark, Gigante Spark, Goblin Gigante Spark, vocês têm que ter em mente que 2 bolas de fogo e um tronco matam uma Spark, tá? Mas isso não é pra você sair fazendo de doidar. Ah, o cara deu aqui no minuto inicial, no first. Já vou sair tacando. Não, não é assim. Por exemplo, quando você tiver num dobro ou triplo, que você sentir que você consegue pegar um valor ali, é uma jogada muito boa pra você estar fazendo, né? Olha aí a dica aí pra vocês, cara. E minha internet tá travando. Contra Cemitério, cara. Cemitério é um matchup muito... Epa, não é cemitério. Cemitério é um matchup... Eu já vou até falar um pouco dos matchups aqui. Por mais que a gente não esteja falando, provavelmente eu não vou pegar matchup meta aqui, infelizmente. Mas, cara, contra cemitério você tem que pôr em mente o seguinte. Como é um matchup muito complicado, você tem que ganhar no erro dele, cara. Tentando pegar algum erro de corredor, tentando pegar algum dano mínimo, pegando algum erro defensivo dele. Porque é muito difícil você estar passando com... de corredor, né? Normalmente porque ele vai ter sempre uma defesa muito sólida, mago de gelo, um tornado. Então o que você tem que tentar fazer? Pegar um old cycle nele, de preferência no início, porque é onde você tem mais chance de conseguir estar pegando um dano com o corredor, né? Porque depois, quando vai pro dobro, cara, aí esse matchup ele fica super insuportável. Ele fica com uma técnica, para não dizer outra coisa. Então, vale a dica aí pra vocês. Cara, eu vou estar dando alguma dica aqui essencial pra vocês, cara, pra quando vocês for jogar contra alguns matchups, contra algum tipo de carta. Quando você está jogando contra o cara que tem tornado, é muito importante você estar fazendo essa trick do corredor aqui, ó. Que é sempre assim, bem no cantinho da ponte. Da ponte, não é do ele pulando não, velho. Porque ele sempre acompanha, ele não deixou defender, mas esse corredor ele ia chegar... O olho de gelo ia chegar com o corredor ali na torre, né? Então, por exemplo, se o cara tem tornado, ele não ia conseguir puxar, velho, pra torre do rei. Ele teria que primeiro matar o olho de gelo e depois ele usava o tornado. Isso aí é muito bom, porque você força o cara a gastar mais elixir, né? É diferente, eu jogo o olho de gelo, o corredor de qualquer jeito ele ativa, sabe? Diferente. Quando você está jogando contra o cara que tem relâmpago, você tem que ficar bem ciente. Nossa, que mentira, hein? Você tem que ficar bem ciente para que você não demole com a sua mosqueteira e com o seu canhão, ele deixar muito junto, ele acaba pegando bastante valor.
Então é muito bom você sempre splitar bem, deixar o canhão aqui, a mosquiteira aqui, que ele não consegue pegar em tudo. Quando 2.6 também é isso, você tem que pegar muito assim no início, quando você tá jogando contra alguns decks pesados. Você saber a hora de você pegar o cara no outside. Por exemplo, agora a gente tá jogando contra um cara que... eu achei que era golem, né, na verdade, né? Mas provavelmente isso aqui deve ser morteiro, então, ou recrutas. Deve ser recruta, velho. Pode ser, na verdade, pode ser mais morteiro por causa desse relâmpago, né? Cara, aproveitando também isso que eu falei, questionando o deck do cara, você tem que tentar descobrir o deck do cara pra você, antes de você começar a jogar. Olha, na verdade, recrutas. Pra você fazer alguma jogada, porque tem algumas jogadas que você faz contra alguns decks que pode dar certo, mas outras que acabam que vai fazer você perder insta, né, cara? Então você tem que ficar muito ligado pra você não acabar perdendo de bobeira, né? Por exemplo, agora se eu der uma mosquiteira ali, por perto vai dar coisa fácil, é uma coisa fácil, né, velho? Então a gente só espera aqui. Provavelmente a minha próxima jogada agora vai estar sendo jogar um corredor com a mosquiteira, já que ele tem jaula Evo na mão. Então a gente já força ele a gastar 8 lixê, né? Tipo assim, perfeito, forçamos ele a gastar 8, velho. Então a gente tá bem demais, tira uma jaula Evo dele da mão, então meu próximo ataque vai ser melhor. Ele já começou aqui de trás com coisa. Eu vou ciclar o corredor aqui do outro lado, só para tirar esse rogue da minha mão e para tentar tá fazendo aqui uma jogada. Vou ciclar o Tron, ele vai jogar ali, né? Porque ele é um cara muito sim bom, não dizer outra coisa, tá? Focou na mosquiteira, né? Esse matchup é chato, mano, porque eu não tenho como tirar muito. Então o que a gente tem que estar fazendo aqui? Tentar controlar mais o jogo, né? Tentar fazer um controle de jogo melhor aqui do que ele pra estar ganhando. Cicla aqui o tronco de forma rápida, já força atacando, ele tá sem jaula na mão, então esse corredor vai chegar de garantido, né? Coisa linda. E aqui o ciclo deck, o ciclo não tá tão da hora, velho. A gente vai tentar tá fazendo aqui com a jogada. Você vai estar dando relão. Ele fez. Aqui a gente joga ali. Joga um golinho de gelo rápido. Perfeito. E aqui é a parte que eu falei de dedo rápido, mano. Sei que eu tô falando, dedo rápido seria importante aí. Então ele conseguiu matar ainda. Só se com um canhão aqui. Ele provavelmente vai estar jogando outra vagabunda aí no meio. Muito provavelmente. Circulou outro tronco aqui rápido. Aqui, cara, eu provavelmente vou estar jogando com um corredor, um esqueleto e eu vou ter uma conta. Vou ficar jogando uma bola de fogo aqui já. Então não vou chegar, mas eu dei um dano da hora. Ele vai estar começando de trás, eu vou só controlar o jogo, já que provavelmente ele vai dar recruta na ponte. Eu jogo aqui, jogo o bagulho aqui. Joga um canhão aqui para não dar tanto favor de fire. Ciclo aqui. Canhão aqui. Ciclo um golinho de gelo aqui para não tomar tão dano. Ele vai estar dando canhão ali, porque esse cara é um retardado do caralho. Você sabe fazer algumas jogadas. Ciclo um golinho de gelo aqui. E aqui eu vou estar ciclando uma bola de fogo porque eu não passo mais. Eu vou controlar. Já joga aqui. Joga um bagulho aqui, perfeito. Joga uma fire aqui pra garantir. E porra, se eu perco aqui, eu vou ficar muito puto. Mas a gente ganhou, né? Então tá aí as coisas do dedo rápido, cara. Eu vou estar jogando a última aqui pra estar terminando de passar mais algumas dicas. Cara, é a última dica que eu passo aqui pra vocês, cara, pra ajudar essa última partida, é você aprender a contar o ciclo do oponente, cara. Qual que é a dica que eu vou passar aqui pra vocês? Cara, essa dica aqui eu não vi nenhum pro player passando, tá? Então, ela é muito boa aí pra você, cara. Você vai pegar uma carta, você vai pegar a primeira carta dele, essencial pra defesa dele do seu corredor. Qual que é a carta dele principal pra defender o corredor? Você vai pegar, você vai ver. E aí, cara, você pegando a carta principal, você vai pegar a principal carta dele de ataque. É a carta dele que vai te ferrar, velho. Enquanto vocês aproveitam a sonoplastia. Então você vai primeiro e vai focar nessas cartas só, velho. As outras cartas pra você contar, você ignora, tá? Você ignora. Você vai contar aí quais são as principais cartas dele aí para te ferrar. Ah, se é um feitiço, se é
uma construção, tá ligado? Enquanto vocês aproveitam esse áudio aí maravilhoso, tá ligado? Que assim, é ao vivo no bagulho, tio. Então, você vai contando, tá ligado? Qual que as principais cartas dele aqui pra te ferrar, velho. Ó, agora a gente tá vendo que o deck dele tá voltando muito pra um cemitério. Tá aparentando ser um cemitério esse deck dele. Ou esse deck é um cemitério, ou esse deck ele é um golem. Então eu já vou estar fazendo aqui, vou ciclar um canhão para ter o Evo. Já na próxima rotação. Não sei que ataque é esse dele. Então já sei que ele tem a lápide. A lápide dele, ele pode estar jogando nessa posição aqui, que seria interessante para ele. Ele errou a lápide. Ó, ele tem esqueleto também. Esse deck dele tá meio aleluia, né? Mas aí, cara, você tem que ficar ciente. Porque, por exemplo, ele ainda não mostrou a condição de vitória dele. Então, você ainda fica meio cauteloso para você fazer uma jogada mais arriscada. Ele mostrou agora que é um deck de porcos, né? Mostrou agora. Então, eu tenho que ficar ciente na minha bola de fogo, no meu canhão, para eu não estar usando eles assim de maneira muito ofensiva e acabar me ferrando, né? Por exemplo, ele tem a bruxa. A bruxa aí vai complicado de eu tirar em campo, por exemplo. Aí você resolver a notificação. Então eu tenho que ficar ligado quando eu for jogar. E ele ainda não mostrou o feitiço dele também. Mais pra frente, quando vocês conseguirem estar vendo as cartas dele certinha, da forma que eu falei, vocês tentam sempre pôr também o feitiço dele. O feitiço dele principal. Ou o feitiço dele que possa te ferrar, tá ligado? Não precisa ser coisa. Por exemplo, ele mostrou que o feitiço dele é relâmpago, então você tem que ficar ligado, né, velho? Relâmpago, então tem que ficar ligado. Eu vou usar a bola de fogo agora aqui só porque eu sei que eu vou conseguir passar. Independente do que ele faça, ele deu mole com a Valkyvo dele. Com a Valkyvo não, com a vagabunda Evo, né? Agora eu joguei uma criança autista, né? Ele provavelmente vai estar jogando aqui. Relâmpago. Então a gente tá meio bem. Eu vou ser piloto canhão, já que ele gastou relâmpago, porque ele não vai ter relâmpago na mão, né? Eu vou estar jogando aqui depois, porque se ele quiser jogar relâmpago, ele não consegue defender. Ele vai ter que gastar mais alguma coisa, né, para defender. Ele gastou ali as vagabundas. Ele vai deve estar jogando uma cruz alta. Então eu vou estar atacando, porque ou ele dá relâmpago aqui, ou ele tenta fazer uma defesa mais cara. Vai tentar fazer. Aqui eu protejo minha mosquiteira. Pronto, eu mato os vagabundos. Os miseráveis. Tá? Esse eu perdi, tropa. Aqui eu já sei como uma falha aqui. Só pra ficar no ciclo de dano, porque esse plano não vou dar dano. Eu já ciclo aqui, perfeito com a falha ali. Essa coisa não pegou um e esse um aí vai comer minha bomba. Droga, já ciclou aqui outro roda, porque não tá doido, né? Não sei se ele viu esse dano, não. Ficou perfeito. Já dá uma falha ali, ele deve dar roda forte pulando. E não, eu consegui ganhar exatamente isso que eu falei nessa última dica, cara. Dando outcycle nele. Eu dei um outcycle na lápide dele, ele não tinha lápide, ele não conseguiu evitar o meu corredor de chegar, né? Então, cara, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham pegado nas dicas aí, cara. E comenta aí se vocês vão querer que eu traga vídeo, tipo, dando dica com outros decks. Se vocês querem que eu dou dica pra vocês melhorarem a jogabilidade, tá ligado? Outras paradas aí, tá ligado? Tamo junto. Segue nós aí, mano. Rumo a 500 inscritos. Me ajuda a pegar 500 inscritos pra pegar monetização no canal. Valeu, tamo junto e foi, tá ligado?